Você já parou para pensar em quantas vezes se pegou comparando sua vida com a dos outros? É como olhar para um filme que não é o seu, uma história que não tem nada a ver com a sua. Enquanto você se prende a essas comparações, a vida continua passando, e o tempo que poderia ser usado para crescer e evoluir simplesmente se esvai. Imagine como seria libertador deixar de lado essa pressão externa e focar no seu próprio caminho. Você já sentiu que, às vezes, a única coisa que te impede de avançar é essa incessante corrida contra o relógio e contra os outros? É como estar em um labirinto, onde cada esquina revela alguém mais bem-sucedido, mais feliz. E o que isso realmente significa para você? A verdade é que cada um de nós tem seu próprio tempo, sua própria jornada. Ao invés de medir sua vida com a régua dos outros, que tal olhar para dentro e valorizar suas conquistas, por menores que sejam? Lembre-se, o seu tempo é único. Vamos juntos explorar essa ideia e entender como isso pode transformar sua percepção e seu desenvolvimento pessoal. Se você está em busca de mais equilíbrio emocional, clareza nas decisões e quer aprender a lidar melhor com a vida, esse conteúdo é para você. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque a cada vídeo, você vai se fortalecer por dentro e enxergar a vida com mais sabedoria. A importância da autocompaixão na jornada pessoal. Às vezes, me pego refletindo sobre quão duro consigo ser comigo mesmo. A autocrítica é uma companheira constante, sempre pronta para apontar os erros e falhas. É uma batalha interna, não é? Mas, ao longo do tempo, aprendi que a autocompaixão é uma ferramenta poderosa na minha jornada pessoal. Em vez de me punir por não ter alcançado um objetivo ou ter cometido um erro, comecei a me tratar com a mesma gentileza que ofereceria a um amigo querido. Essa mudança de perspectiva não só aliviou a pressão que eu sentia, mas também me ajudou a crescer. Quando me permito ser gentil comigo mesmo, percebo que a jornada fica mais leve. É como se eu estivesse abrindo espaço para a aceitação. Em vez de me afundar em um mar de críticas, consigo olhar para os meus erros de forma construtiva. Isso não significa que deixei de me esforçar ou de buscar melhorias, pelo contrário. Com autocompaixão, consigo reconhecer que errar faz parte do processo. E quando erro, ao invés de me sentir derrotado, vejo uma oportunidade de aprendizado. Essa prática de autocompaixão também me ensinou a valorizar as pequenas vitórias. Ao invés de focar apenas nos grandes objetivos, comecei a celebrar cada passo dado. Essa mudança trouxe uma nova perspectiva para minha jornada. Cada conquista, por menor que pareça, merece ser reconhecida e comemorada. Isso não só me motiva, mas também me lembra que o caminho é tão importante quanto o destino. Além disso, ao praticar a autocompaixão, percebo que fico mais resistente às dificuldades. Quando me trato com bondade, sou capaz de enfrentar os desafios com uma mentalidade mais aberta e positiva. Em vez de me deixar abater por obstáculos, consigo vê-los como parte do aprendizado. Essa mudança de atitude me ajudou a construir uma resiliência que eu não tinha antes. Por fim, a autocompaixão me permitiu desenvolver uma relação mais saudável com as minhas emoções. Ao invés de reprimir sentimentos de tristeza ou frustração, aprendi a acolhê-los. Isso não só me trouxe uma sensação de paz interior, mas também me ajudou a compreender melhor a mim mesmo. A jornada pessoal é cheia de altos e baixos, e ter um olhar gentil sobre mim mesmo faz toda a diferença. Entendendo a singularidade da trajetória de cada um. Às vezes, me pego pensando em como somos todos diferentes. Cada um de nós possui uma trajetória única, repleta de experiências, desafios e aprendizados. Essa singularidade é algo que devemos valorizar. Quando compreendi que minha jornada é diferente da de qualquer outra pessoa, comecei a ver as coisas sob uma nova luz. O peso das expectativas externas diminuiu, e passei a focar no que realmente importa, o meu próprio caminho. Entender a singularidade da minha trajetória me ajudou a aceitar minhas falhas e limitações. Cada um de nós tem um conjunto de circunstâncias e contextos que moldaram quem somos. Ao refletir sobre minha vida, percebo que minhas experiências, sejam elas boas ou ruins, contribuíram para o meu crescimento. Essa consciência me trouxe uma sensação de liberdade. Não preciso seguir o molde que a sociedade impõe, posso criar o meu próprio. Além disso, essa compreensão me levou a valorizar os outros de maneira diferente. Quando vejo alguém que parece estar à frente de mim, em vez de sentir inveja ou desânimo, consigo reconhecer que a trajetória daquela pessoa é única. Isso me ajuda a estabelecer conexões mais profundas e significativas. Afinal, cada um de nós tem suas batalhas e triunfos que muitas vezes não são visíveis. Essa singularidade também me fez perceber a importância de respeitar o meu próprio tempo. A comparação com os outros pode ser uma armadilha perigosa,
mas ao entender que cada um tem seu próprio ritmo, aprendi a ser mais paciente comigo mesmo. Existem momentos em que preciso desacelerar e dar a mim mesmo a permissão para não estar sempre avançando. Isso é vital para o meu bem-estar. Por último, essa valorização da individualidade me inspirou a buscar o que realmente me faz feliz. Ao invés de seguir padrões pré-estabelecidos, estou mais inclinado a explorar minhas paixões e interesses. A vida é curta, e a jornada é única, então, por que não aproveitar cada momento da forma que faz sentido para mim? Isso traz um senso de propósito e autenticidade à minha vida que eu não havia experimentado antes. O impacto negativo das redes sociais na autoimagem. As redes sociais são uma parte onipresente da nossa vida moderna, não é mesmo? Eu, particularmente, passei a observar como elas afetam a minha autoimagem. Ao abrir o feed, sou bombardeado com imagens de vidas aparentemente perfeitas, corpos esculturais e conquistas impressionantes. É difícil não se sentir inadequado em comparação. Com o tempo, percebi que esse ambiente virtual pode ser uma armadilha para nossa autoestima. As redes sociais, embora possam servir como uma plataforma para conexão, muitas vezes promovem uma visão distorcida da realidade. A maioria das postagens é cuidadosamente curada, mostrando apenas os melhores momentos da vida das pessoas. Isso cria uma comparação injusta. Comecei a notar que, após passar um tempo navegando, eu me sentia mais inseguro e insatisfeito com a minha própria vida. O que era para ser uma ferramenta de socialização estava se tornando um veneno para minha autoimagem. Além disso, a pressão para se encaixar nesse padrão idealizado pode ser avassaladora. A busca por likes e validação externa pode levar a um ciclo vicioso de comparação e insegurança. Eu mesmo já me peguei pensando, se eu não tiver um número X de seguidores ou não conseguir tantas curtidas, minha vida não é interessante. Essa mentalidade é tóxica e desgastante, e me levou a questionar a autenticidade das minhas próprias experiências. Com o tempo, decidi que precisava mudar minha relação com as redes sociais. Comecei a seguir pessoas que promovem a autenticidade e a autoaceitação. Isso não só diversificou meu feed, mas também me lembrou que a vida real é cheia de imperfeições. Essa mudança me ajudou a reverter o impacto negativo que as redes sociais estavam tendo sobre a minha autoimagem. Aprendi a valorizar mais quem eu sou, em vez de me comparar com os outros. Por fim, essa reflexão sobre as redes sociais me fez perceber a importância de desconectar-se de vez em quando. Reservei um tempo longe das telas para redescobrir a vida fora do mundo virtual. Essa pausa me trouxe clareza e um novo senso de propósito. Ao focar em mim mesmo e nas minhas próprias experiências, consegui resgatar a autoimagem que havia se perdido na comparação incessante. A armadilha da comparação social e seus efeitos psicológicos. A comparação social é algo que todos nós fazemos, em maior ou menor grau. Eu mesmo sou culpado disso. Em algum momento da vida, já me peguei avaliando meu sucesso em relação aos outros. Essa armadilha é sutil, mas impactante. Ao olhar para a vida de alguém e pensar, por que eu não tenho isso, ou o que estou fazendo de errado, estou me colocando em uma posição de desvantagem. Essa mentalidade não só mina minha autoestima, mas também pode provocar sentimentos profundos de inadequação. O problema é que a comparação social não é apenas uma questão de aparência ou conquistas externas. Ela pode afetar profundamente a nossa saúde mental. Já estive em situações em que a comparação com amigos ou colegas de trabalho me levou a um estado de ansiedade e insegurança. É como se eu estivesse constantemente medindo o meu valor com base em padrões que não são meus. Essa pressão pode ser desgastante, com o tempo, torna-se difícil de suportar. Além disso, a comparação social pode criar um ciclo vicioso. Quando me comparei com os outros e não atingi o que achava que deveria, isso me levou a me sentir ainda mais desmotivado. A frustração pode se transformar em um comportamento autocrítico, que por sua vez alimenta a comparação. É um ciclo que, se não for interrompido, pode impactar gravemente a minha autoestima e bem-estar emocional. Compreender que a comparação é uma armadilha foi um ponto de virada para mim. Comecei a focar no meu próprio crescimento e nas minhas conquistas, por menores que fossem. Em vez de medir meu sucesso com a régua dos outros, passei a valorizar minha jornada. Essa mudança de mentalidade não foi fácil, mas aos poucos fui percebendo que o que realmente importa são meus próprios objetivos e realizações. Por último, ao evitar essa comparação social, consegui cultivar uma visão mais positiva sobre a vida. Encontrei um equilíbrio entre me inspirar em outras pessoas e ser grato pela minha própria trajetória. Essa abordagem não apenas melhorou minha saúde mental, mas também me permitiu apreciar mais as bênçãos que tenho. Ao invés de olhar para o que me falta,
passei a valorizar o que já conquistei, e isso fez toda a diferença. Como estabelecer metas realistas e pessoais? Quando se trata de metas, sempre tive um relacionamento complicado. Às vezes, me deixo levar pela pressão de estabelecer objetivos grandiosos, que parecem mais um sonho distante do que uma realidade alcançável. Mas, ao longo do tempo, percebi que estabelecer metas realistas e pessoais é fundamental para o meu crescimento. Quando as metas são claras e realizáveis, a jornada se torna muito mais gratificante. Estabelecer metas realistas começa com o papel da resiliência na superação de desafios individuais. Quando penso na resiliência, não consigo evitar lembrar de alguns dos momentos mais desafiadores da minha vida. A resiliência, para mim, é como um músculo que precisa ser exercitado. Cada dificuldade que enfrentei me ensinou algo valioso sobre mim mesmo e sobre o mundo ao meu redor. É nesse contexto que percebo que a capacidade de se adaptar e se recuperar das adversidades não é apenas uma habilidade, mas uma verdadeira arte de viver. A vida nos apresenta obstáculos inesperados, muitas vezes, é a nossa resposta a esses desafios que define quem realmente somos. Conforme os desafios surgem, é fácil se sentir sobrecarregado ou até mesmo paralisado. Eu já estive lá. Mas em vez de me deixar levar pelo desespero, comecei a entender que cada situação difícil traz consigo uma oportunidade de crescimento. A resiliência me ensinou a ver as dificuldades como trampolins em vez de barreiras. A cada vez que escolho me levantar, mesmo quando a vontade é de desistir, estou não apenas superando a situação, mas também construindo uma versão mais forte de mim mesmo. Uma das lições mais importantes que aprendi sobre resiliência é que ela não significa ignorar a dor ou os sentimentos negativos. Pelo contrário, é sobre reconhecer esses sentimentos e, ao mesmo tempo, encontrar uma forma de avançar. Em momentos de crise, permitir-se sentir a fragilidade é humano. No entanto, o verdadeiro poder da resiliência está em transformar essa fragilidade em força. Eu me lembro de uma fase difícil em que me sentia completamente perdido. Ao invés de sufocar meus sentimentos, decidi enfrentá-los e, nesse processo, descobri uma nova força interior. A resiliência também envolve a capacidade de pedir ajuda. Às vezes, o orgulho pode nos impedir de buscar apoio, mas eu aprendi que não há vergonha em reconhecer que precisamos de outros. Compartilhar nossas dificuldades com amigos ou familiares pode ser um passo crucial para a superação. O apoio que recebi em momentos de desespero me mostrou que não estou sozinho nessa jornada, e essa rede de apoio pode ser um fator determinante para nossa resiliência. Por fim, a resiliência é um aprendizado contínuo. Cada experiência desafiadora nos ensina algo novo e nos prepara para o que está por vir. Ao olhar para trás, percebo que cada obstáculo que superei me deixou mais preparado para enfrentar novos desafios. Cultivar a resiliência é, portanto, um compromisso constante com nosso crescimento pessoal e com a nossa capacidade de nos reerguer, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias. Técnicas para cultivar a autoestima e o amor próprio. Falar sobre autoestima e amor próprio é algo que ressoa profundamente em mim. Muitas vezes, na correria do dia a dia, esquecemos de cuidar da nossa relação interna. O amor próprio não é apenas um conceito bonito, é uma prática diária que, quando cultivada, traz uma paz e uma satisfação que são inigualáveis. Uma técnica que tenho utilizado é a prática da autoafirmação. Todo dia, dedico alguns minutos para me lembrar das minhas qualidades e conquistas. Isso não só eleva a minha autoestima, mas também me ajuda a manter uma perspectiva positiva sobre mim mesmo. Outra técnica que descobri ser incrivelmente eficaz é a gratidão. Manter um diário de gratidão me permite focar nas coisas boas da minha vida, mesmo em dias difíceis. Ao anotar pequenas vitórias e coisas pelas quais sou grato, sinto que a autoestima se fortalece. É como se, ao reconhecer o que é positivo, eu estivesse construindo um alicerce sólido para me apoiar. Cada palavra escrita serve como um lembrete de que sou digno de amor e respeito, tanto de mim mesmo quanto dos outros. Além disso, praticar autocompaixão foi uma revelação. Em vez de me criticar severamente quando cometo erros, aprendi a ser gentil comigo mesmo. Isso não significa que deixo de reconhecer as áreas em que preciso melhorar. Pelo contrário, trata-se de abordar essas questões com uma mentalidade de crescimento. Quando me vejo como um amigo que merece compreensão, a autoestima aumenta de forma natural. Essa mudança de perspectiva tem sido transformadora na maneira como me percebo e como lido com minhas falhas. Outra técnica é cercar-me de pessoas que elevam minha energia. A influência do ambiente é poderosa. Quando estou ao lado de pessoas que me apoiam e valorizam, minha autoestima tende a florescer.
Por outro lado, identificar relacionamentos tóxicos e me distanciar deles foi um passo importante na construção do meu amor próprio. Às vezes, precisamos fazer escolhas difíceis para proteger nossa saúde emocional e mental. Por último, a prática de cuidar de mim mesmo, seja através de atividades físicas, hobbies ou momentos de lazer, tem sido fundamental para cultivar a autoestima. Quando invisto tempo em coisas que amo, sinto que estou me valorizando. O amor próprio se reflete não apenas em como me vejo, mas também em como decido tratar a mim mesmo em minha rotina diária. Cada pequeno gesto de cuidado próprio é um passo em direção a uma autoestima mais robusta e duradoura. A influência do ambiente e das experiências passadas na comparação. Às vezes, paro para refletir sobre como o ambiente em que cresci moldou a maneira como vejo a mim mesmo e os outros. Desde a infância, as experiências e interações que tivemos influenciam profundamente a nossa percepção de comparação. Lembro-me de momentos em que as expectativas familiares ou sociais me fizeram sentir que precisava estar à altura, como se meu valor dependesse de como eu me comparava aos outros. Essa pressão externa muitas vezes obscurece o que realmente somos e o que podemos alcançar. A cultura em que vivemos também desempenha um papel significativo. Em uma sociedade que valoriza o sucesso visível e as conquistas tangíveis, é fácil cair na armadilha da comparação. Eu mesmo já me vi comparando meu caminho ao de amigos e colegas, medindo meu sucesso em termos de realizações externas. Essa comparação, por muitas vezes, gerou insegurança e frustração. Com o tempo, percebi que cada pessoa tem seu próprio caminho, repleto de desafios e triunfos únicos. Essa compreensão foi um divisor de águas na forma como me relaciono com a comparação. As experiências passadas, especialmente as negativas, podem deixar marcas profundas. Quando olhei para algumas das minhas vivências, percebi que situações de rejeição ou críticas no passado contribuíram para a formação de uma imagem distorcida de mim mesmo. Esses episódios podem criar um ciclo vicioso de autocrítica e comparação. No entanto, ao trabalhar para ressignificar essas experiências, descobri que posso usar essas lições para me fortalecer em vez de me definir. Um aspecto interessante é como a comparação pode ser tanto destrutiva quanto construtiva. Em certos contextos, comparar-nos a alguém que admiramos pode nos inspirar a crescer e a alcançar novos patamares. No entanto, é essencial ter discernimento para não permitir que a comparação se torne um fardo. Aprendi a separar a inspiração da comparação, reconhecendo que posso admirar o sucesso dos outros sem me sentir inferior. Por fim, a chave para lidar com a influência do ambiente e das experiências passadas é cultivar a consciência. Ao me tornar mais consciente das minhas reações em relação à comparação, consigo fazer escolhas mais saudáveis. Ao invés de me deixar levar por sentimentos de inadequação, posso decidir focar em meu próprio caminho e nas minhas conquistas. Essa mudança de perspectiva me ajuda a ver que, independentemente do que os outros estão fazendo, minha jornada é válida e merece ser celebrada. A diferença entre inspiração e comparação. Quando paramos para refletir, a linha entre inspiração e comparação pode ser bastante tênue. Muitas vezes, nos deparamos com pessoas que admiramos, e em vez de nos sentirmos motivados, acabamos nos comparando de forma negativa. Lembro-me de momentos em que vi alguém alcançando um objetivo que eu também almejava. Em vez de sentir um impulso de inspiração, a comparação se instalou, e comecei a me perguntar por que não estava onde essa pessoa estava. Essa experiência me levou a entender a importância de discernir entre inspiração e comparação. A inspiração surge do desejo de crescer e se desenvolver, enquanto a comparação muitas vezes desencadeia sentimentos de inadequação e insegurança. Quando me inspiro em alguém, é geralmente porque vejo algo que desejo em minha própria vida. Isso me motiva a agir, a buscar meus objetivos com mais determinação. Por outro lado, a comparação tende a me fazer sentir que estou em dívida com minhas próprias realizações. Essa percepção negativa pode ser paralisante. Com o tempo, percebi que essa mentalidade não me leva a lugar algum. Uma técnica que encontrei útil é redefinir o que significa sucesso para mim. Em vez de medir meu progresso em relação ao que os outros estão fazendo, comecei a estabelecer metas pessoais que refletem meus valores e aspirações. Essa mudança de foco me permitiu ver a jornada dos outros como uma fonte de aprendizado e não como um padrão que eu deveria seguir. Quando reconheço que cada um tem um caminho único, consigo transformar a comparação em uma inspiração genuína. Outra ideia interessante é que a inspiração é sobre conexão. Quando vejo alguém realizando algo incrível, sinto um impulso de me conectar com essa energia e aprender com ela. A comparação, no entanto, cria uma barreira. Em vez de me conectar, me isolando em sentimentos de inferioridade.
Quando mudei minha mentalidade para uma de aprendizado e colaboração, a comparação se dissipou, e o espaço para a inspiração se abriu. Isso me fez perceber que todos têm algo a ensinar, e a troca de como o tempo e as circunstâncias moldam o sucesso pessoal. Você já parou para pensar em como o tempo e as circunstâncias influenciam seu conceito de sucesso? Às vezes, estamos tão focados na meta final que esquecemos de considerar o caminho que percorremos até lá. Eu mesmo já passei por momentos em que achava que o sucesso era algo absoluto, como uma linha de chegada. Mas com o tempo, percebi que o sucesso é muito mais sobre o processo e as experiências que acumulamos ao longo do trajeto. Cada fase da vida traz seus próprios desafios e aprendizados. Muitas vezes, o que consideramos sucesso hoje pode ser completamente diferente do que pensávamos anos atrás. A verdade é que as circunstâncias em que nos encontramos têm um papel fundamental em moldar nossas definições de sucesso. Lembro-me de quando comecei a trabalhar em um emprego que não era exatamente o que eu sonhava, mas que me proporcionou uma série de experiências valiosas. Naquele momento, meu sucesso era simplesmente conseguir aprender e crescer, mesmo que não estivesse na posição que desejava. A cada novo desafio superado, fui expandindo meu conceito de sucesso, consequentemente, minhas expectativas. Às vezes, o que parece ser um obstáculo pode se transformar em uma oportunidade de crescimento. Por exemplo, a pandemia que afetou a todos nós trouxe um novo olhar sobre o que significa ter sucesso. Para muitos, o simples fato de manter a saúde mental durante aquele período turbulento tornou-se uma grande conquista. Isso me fez perceber que o sucesso não é um destino fixo, mas algo que se adapta às circunstâncias e ao tempo. À medida que mudamos, nossas definições de sucesso também mudam, e é preciso estar aberto a essas transformações. Outro aspecto importante é entender que cada um tem seu próprio tempo. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra, e isso é completamente normal. Vi colegas de trabalho avançando em suas carreiras mais rapidamente do que eu, e isso me fez questionar minha trajetória. No entanto, com o tempo, percebi que cada um tem seu próprio ritmo. O que importa é que estamos seguindo em frente, mesmo que a passos lentos. O sucesso, então, se torna um reflexo de nossa jornada pessoal e não uma competição com os outros. Por fim, é essencial reconhecer que o sucesso é um conceito dinâmico. Ao longo da vida, nossas prioridades mudam, e o que valorizamos também se transforma. Às vezes, o que parecia ser um sonho distante se torna uma realidade, enquanto outras ambições se dissipam. O importante é estar atento às mudanças e aceitar que o sucesso é uma construção contínua, influenciada pelo tempo e pelas circunstâncias que nos cercam. O valor de um círculo social positivo e de apoio. O círculo social. Esse tema sempre me faz refletir sobre como as pessoas ao nosso redor podem impactar nossa vida de maneiras que muitas vezes não percebemos. Eu sempre acreditei que ter um bom círculo de amigos e familiares é fundamental para nosso bem-estar, consequentemente, para nosso sucesso pessoal. Durante a minha jornada, percebi que as pessoas que escolhemos ter por perto não são apenas companhia, mas verdadeiros pilares que nos sustentam em momentos de dificuldade. Ter um círculo social positivo significa estar cercado por pessoas que nos inspiram e impulsionam a sermos melhores. Lembro-me de um período em que me sentia desmotivado e prestes a desistir de um projeto. Foi então que um amigo decidiu me apoiar, oferecendo seu tempo e suas ideias para me ajudar a enxergar as coisas de uma nova perspectiva. Essa troca fez toda a diferença. O apoio de pessoas que acreditam em nós pode nos dar a coragem necessária para seguir em frente, mesmo quando os tempos são difíceis. É curioso como, muitas vezes, não damos a devida importância ao impacto que as relações têm em nossa autoestima. Quando estamos cercados por pessoas que nos apoiam e que também têm uma visão positiva da vida, é mais fácil acreditar em nós mesmos. Um simples elogio ou incentivo pode ser o combustível que precisamos para continuar lutando por nossos objetivos. Ao longo do tempo, percebi que a qualidade das minhas relações era muito mais importante do que a quantidade. Alguns poucos amigos verdadeiros são mais valiosos do que um grande círculo de conhecidos. Por outro lado, é fundamental também se afastar de pessoas que drenam nossa energia. Eu já estive em situações em que me sentia mal ao redor de pessoas que sempre traziam críticas e negatividade. Com o tempo, percebi que essas relações me impediam de crescer e evoluir. A vida é muito curta para se cercar de pessoas que não nos agregam nada. Portanto, é essencial avaliar quem realmente faz parte do nosso círculo social e se essas pessoas estão nos ajudando a alcançar nossos objetivos ou se estão nos puxando para baixo. Por fim, construir e manter um círculo social positivo exige esforço, mas os frutos colhidos são imensuráveis.
Ao criar laços com pessoas que compartilham nossos valores e que nos apoiam em nossas jornadas, estamos não apenas aumentando nossas chances de sucesso, mas também construindo uma rede de amor e amizade que nos acompanhará nos altos e baixos da vida. É um investimento que vale a pena. Práticas de Mindfulness para viver no presente. Quando se trata de viver plenamente, o Mindfulness se tornou uma ferramenta essencial na minha vida. Eu costumava me perder em pensamentos sobre o passado ou ansiar por um futuro que ainda não tinha chegado. Mas, com o tempo, aprendi que a verdadeira vida acontece no agora, e é aí que o Mindfulness entra. Praticar Mindfulness me ajudou a desacelerar e a apreciar cada momento, por mais simples que possa parecer. Lembro-me de um momento específico em que decidi experimentar a meditação Mindfulness. Sentei-me em um lugar tranquilo, fechei os olhos e comecei a focar na minha respiração. No início, minha mente estava cheia de pensamentos e distrações, mas, aos poucos, fui aprendendo a observá-los sem me deixar levar. Essa prática me ensinou que é normal ter uma mente inquieta, mas o importante é trazer a atenção de volta ao momento presente. Isso não só me trouxe uma sensação de calma, mas também me ajudou a lidar melhor com o estresse do dia a dia. Outro aspecto do Mindfulness que tem sido impactante para mim é a prática da gratidão. Muitas vezes, ficamos tão focados nas coisas que queremos alcançar que esquecemos de valorizar o que já temos. Ao incorporar momentos de gratidão em minha rotina, comecei a perceber as pequenas coisas que tornam minha vida incrível. Seja um café da manhã delicioso ou uma conversa significativa com um amigo, essa prática me ajudou a encontrar alegria nas experiências cotidianas. Além disso, o Mindfulness me ensinou a ser mais consciente nas minhas ações. Ao invés de agir de forma automática, comecei a prestar atenção ao que estava fazendo, seja ao caminhar, comer ou até mesmo trabalhar. Essa consciência trouxe mais satisfação às minhas atividades, me ajudando a evitar a sensação de viver no piloto automático. Agora, consigo desfrutar de cada tarefa, por mais simples que seja, com uma nova perspectiva. Por fim, viver no presente através do Mindfulness não significa ignorar o passado ou o futuro, mas sim encontrar um equilíbrio. É importante aprender com nossas experiências passadas e planejar o que está por vir, mas tudo isso deve ser feito com a consciência de que o agora é o que realmente importa. Essa mudança de mentalidade me trouxe uma paz interior que eu não sabia que precisava, e estou aprendendo a cada dia a apreciar a jornada da vida, um momento de cada vez. A necessidade de redefinir o que significa sucesso para você. A palavra sucesso. Ela carrega um peso que, muitas vezes, pode ser opressivo. Eu mesmo já me vi preso a definições de sucesso que não faziam sentido para mim. Por muito tempo, acreditei que ter uma grande carreira ou uma casa luxuosa era o que realmente importava. No entanto, ao longo do tempo e das experiências que vivi, percebi que o sucesso é algo muito mais pessoal e subjetivo do que eu imaginava. Redefinir o que significa sucesso para mim foi um verdadeiro divisor de águas. Comecei a refletir sobre o que realmente me fazia feliz e quais eram meus valores. Para mim, o sucesso se tornou menos sobre status e mais sobre satisfação pessoal e realização. Isso significou, por exemplo, buscar um equilíbrio entre vida profissional e pessoal, algo que antes eu costumava negligenciar. Hoje, valorizo momentos simples com a família e amigos tanto quanto conquistas profissionais. Além disso, aprendi que o sucesso não precisa ser medido em termos financeiros ou de reconhecimento público. Algumas das minhas maiores vitórias foram aquelas que aconteceram nos bastidores, longe dos holofotes. Por exemplo, ajudar um amigo em dificuldade ou concluir um projeto pessoal que me trouxe prazer foram momentos que me fizeram sentir realizado. Essa mudança de perspectiva me ajudou a encontrar um propósito maior em minhas atividades diárias. Outro aspecto a considerar é que o sucesso é dinâmico e pode mudar ao longo da vida. O que considero sucesso agora pode não ser o mesmo em 5 ou 10 anos. E isso é completamente normal. À medida que crescemos e evoluímos, nossas definições de sucesso também devem evoluir. Eu aprendi a ser flexível e a aceitar que o que me traz satisfação pode mudar, e isso não é uma fraqueza, mas uma demonstração de crescimento pessoal. Por fim, redefinir o que significa sucesso para mim tem sido um processo libertador. Ao me livrar da pressão de atender às expectativas externas e abraçar minha própria visão de sucesso, consegui viver de uma forma mais autêntica e gratificante. Essa jornada me ensinou que o verdadeiro sucesso é aquele que... E aí, meu amigo, chegou a hora de refletir. Lembre-se, cada um de nós está em uma jornada única. O que você vê nas redes sociais, aquelas vidas aparentemente perfeitas, são apenas fragmentos de uma história.
Você já parou para pensar em quantas batalhas invisíveis estão sendo travadas atrás de cada sorriso? E se, ao invés de se comparar, você começasse a celebrar suas conquistas, por menores que sejam? Imagine como seria sua vida se você direcionasse essa energia da comparação para o seu próprio crescimento. O que você poderia alcançar se permitisse ser mais gentil consigo mesmo? O tempo é seu aliado, não seu inimigo. Cada dia é uma nova oportunidade para dar um passo adiante na sua jornada. Agora, eu quero que você faça uma pausa e pense: o que você pode fazer hoje que o levará um pouco mais perto da sua verdadeira essência? Quais são os pequenos passos que você pode dar para se desconectar dessa necessidade de comparação? Porque, no final das contas, a única pessoa que você deve se esforçar para ser melhor é você mesmo. Então, que tal começar essa mudança agora? Vamos juntos nessa jornada.